O extra da novela capítulo 233. Moção individual. 2. Ouvi dizer que você era o fã 1 de Fenrir. A resposta veio 5 minutos depois que eu enviei a mensagem. Capitã Brittany, o que você quer dizer? Ponto e vírgula. Eu poderia dizer o quão nervosa ela estava pelo seu texto. Sorri e digitei minha resposta. Eu ouvi do arqueiro divino. Tenho certeza que você disse isso para se aproximar dela e eu podia imaginar como tudo aconteceu. Rachel provavelmente não conseguiu dizer nada para Jin Seon quando se conheceram, apenas olhando para ela sem expressão por admiração. Então, antes de se separarem, ela finalmente criou coragem para pedir a Jin Seon seu apelido, para que ela pudesse adicioná-la como amiga. Apesar de não poder dizer nada pessoalmente, Rachel, sem dúvida, enviou longas mensagens de texto depois. Capitã Brittany, você conheceu o herói Jin Seonin? Sim, ela me disse pessoalmente e pareceu ter sido um grande choque para ela, já que nenhuma mensagem veio de Rachel por um longo tempo. Liguei para Spartan enquanto esperava. Havia uma missão que eu precisava que ele fizesse enquanto eu estava de volta à Terra. Espartano. Pururu. Você pode ver o cara bonito que estou pensando, certo? Pensei em Kinsu em minha mente. Cabelos castanhos sedosos, olhos claros e profundos como o oceano e traços faciais afiados e bem definidos. Sua aparência foi simplesmente dominada. O nome dele é Kinsu. Fiquei de olho nele. Pururu. Spartan parecia relutante, mas acenou com a cabeça mesmo assim. Spartan parecia ter amadurecido um pouco, pois era mais obediente do que antes. Bom menino. Oh, certo. Entrei na casa de leilões por precaução. Leilões. Graças a todos os itens usados que vendi, minha nota da casa de leilões atingiu o nível mais alto. Capitã Brittany era meu cliente no 1. No entanto, eu raramente comprei itens da casa de leilões em comparação. Afinal, eu poderia simplesmente criá-los eu mesmo. Dito isto, pesquisa, capa transparente, um total de 2 itens foram encontrados. Encantamento era algo que eu não podia fazer. Adicionar um efeito mágico de minha escolha era difícil e, mesmo que conseguisse, levaria muito tempo. Como tal, eu tive que comprar itens encantados. Capa transparente nível 6, lance atual, 11.000 TP. Compre imediatamente, 35.000 TP. Tempo até o fim do leilão, 32.13 e 2.23. Cliquei em comprar imediatamente. Embora custasse 35.000 TP, eu tinha dinheiro mais do que suficiente dentro e fora da torre. Você comprou capa transparente LV.6. Depois de comprar a capa transparente, cortei para caber no corpo do Spartan. Com minha destreza, levou apenas 10 minutos com uma tesoura. Eu então fiz Spartan usar a capa fofa que eu cortei. Se você estiver em perigo, fuja imediatamente, ok? Pururu. Bom menino. Em seguida, olhei para o meu mensageiro. Vendo que Rachel ainda não havia respondido, procurei outro item na casa de leilões. Pesquisa, livro de aquisição de habilidades especiais. Encantar. Um total de 0 itens foram encontrados. Nossa, quando isso vai aparecer? Eu não sabia dizer se era realmente raro ou se as pessoas estavam comprando no momento em que surgiu. Provavelmente era um pouco dos dois. Mas, livro de aquisição de habilidades especiais, encantar, ainda não foi encontrado na casa de leilões. Era a única coisa que eu precisava para complementar perfeitamente meu conceito exagerado. Devo tentar rolar mais dados. Tive um pensamento repentino, dados aleatórios. A habilidade bônus que obtive com o bilhete preto, estava agora no nível 6. Hoje em dia, não tenho esperado muito dos dados que rolava diariamente. Agora que eu estava na segunda metade da torre, realmente não havia itens que me faltassem. Bem, não custa tentar. Vamos enchante. Eu não tinha nada a perder tentando. Tirei 4 dados do meu inventário e rolei-os enquanto pensava apenas em enchante. Talvez por causa do alto nível de randomice, todos os 4 dados se tornaram livros de habilidades. Claro, a chance de que enchante estivesse entre eles era incrivelmente baixa. Inclinei a cabeça enquanto olhava para um dos 4 livros de habilidades. Livro de aquisição de habilidades especiais nível 3. Encantamento de 4 cores. Funcionou? Era até enchante 4 cores, que soava melhor do que enchante normal. Eu realmente tive que jogar meus dados. Por que eu sou tão burro?
Igual. Encantamento de 4 cores nível 3. 1. Infusão de magia reforçada. Você pode encantar efeitos mágicos de forma mais eficaz. LV.2 Atributos de 4 cores. Dos atributos possuídos pelo usuário da habilidade, até 4 atributos podem ser infundidos livremente em um item. Igual sem dúvida. Valeu a pena aprender. Eu usei o livro de habilidades imediatamente. Nesse momento, o trem começou a desacelerar. Estamos chegando agora no 26º andar. Preparem-se, todos. A voz do capitão soou quando eu também recebi uma mensagem. Capitã Brittine, vamos nos encontrar na próxima semana. Por alguma razão, ela parecia esgotada de energia. 26F, Reino do Demônio Verdadeiro. Kinsu desceu do trem. Um nevoeiro espesso e uma terra violeta o saudaram. Um monstro inimaginável espreita aqui. Havia uma placa na estação de trem, que Kinsu leu em voz alta. Ei, você vai continuar subindo? E Yeongan, que estava ao lado dele, perguntou com o corpo trêmulo. Os Fermuns foram embora, e até Shainain voltou para casa. Então por que você está tão decidido a escalar a torre? Os Fermuns disseram que tiveram problemas com a família e saíram no 24º andar dizendo que voltariam em breve. Eles provavelmente estavam lutando contra monstros na Itália no momento. Tenho que continuar. Por quê? Não é como se a torre fosse desaparecer se você esperar um pouco mais. Tudo bem se você esperar ficar mais forte. E Yeongan parecia ter medo de ir mais longe. Bem, é só que... No entanto, sem um menor sinal de hesitação, Kinsu olhou para a torre do Rei Demônio de pé ao longe. Acho que tenho que subir. Olhando para a torre do Rei Demônio, um forte desejo surgiu em sua cabeça. Parecia que a razão pela qual ele veio à Terra estava dentro dela. Mas por quê? Não sei. O que você disse? Ou naquele momento, uma voz familiar chamou Yeongan e Kinsu. Era Elen, o dragão humano. Você está sozinho, certo? Quer vir com a gente? Olá. Você não vê que estou bem aqui? Os olhos de Aileen estavam fixos apenas em Kinsu. Ligeiramente ofendido, Yeongan apontou para si mesmo. Aileen falou, eu vejo você, mas por algum motivo, não achei que você subiria mais. Não eu vou. Yeongan agarrou o braço de Kinsu. Ele não tinha medo de nada se pudesse estar na festa de Aileen. Kinsu riu internamente. Eu vou com Su. Somos um conjunto. Bem, claro. Então, você vem com a gente. Kinsu estava prestes a concordar com a cabeça, mas parou quando viu Shin Jong-ak ao lado de Len olhando para ele. Ah, ele está bem com isso também. A Len apontou para Shin Jong-ak e deu de ombros. Assim como ela disse, Shin Jong-ak não parecia contrário à ideia. E Yeongan estava confuso. Shin Jong-ak estava disposto a formar uma festa com Kinsu. Ele foi comido por seu doppelganger. Nesse caso, eu adoraria. Kinsu assentiu e um alerta do sistema apareceu imediatamente. Além de Kids convida você para a festa. Você gostaria de aceitar? Kinsu clicou em sim. Assim, Kinsu, Jin Seon, Shin Jong-ak, Allen, e Yeongan se tornaram membros do grupo. Boa escolha. Como eu pensei, você sabe que cor da pegar. Ouvi dizer que você tem um atributo de luz completo. Sim, está certo. O poder mágico de Kinsu era 100% de atributo de luz. Ao ouvir isso, Allen riu alegremente. Ei, eu gosto. Garoto, você já pensou em se juntar ao Templo da Justiça? Não, isso é. Foi então. Krong. Com passos opressivos, um homem de estatura gigantesca saiu do trem. A cabeça de Len se voltou naturalmente para ele. Então, ela franziu as sobrancelhas. É ele. Essas duas palavras carregavam muitos significados. A maioria dos rankers estava com muito medo até mesmo de tocar nesse homem. No entanto, Len caminhou até esse gigante de corpo de aço, que era maior que a maioria dos humanos. Logo, Cheok Jung-jeon também notou seus passos ousados. Oi. Len ficou na frente do homem que era pelo menos 60 centímetros mais alto que ela. O que você quer? A voz de Cheok Jung-jeon soou profundamente. Len achou difícil olhar para ele, então ela se ergueu com poder mágico. De pé em uma nuvem fofa de poder mágico, ela olhou para Cheok Jung-jeong no nível dos olhos. Cheok Jung-jeong olhou para Len estupefato. O que? Você quer que eu dê uma cabeçada em você?
Seu crânio e seu cérebro vão explodir ao mesmo tempo. Feche. Diga-me onde está a Lotus Negra. Sheok Junjeong franziu a testa. Lotus Preta. Isso mesmo. Você achou que eu estava interessado em você? Por que você está me perguntando sobre ele? Ah? Você acha que eu sou burro? Vocês dois estão no mesmo grupo. Então apresse-se e me diga antes que eu use a fala do espírito. Que mulher irracional. O cérebro dela parou de amadurecer em troca de Spirit. Sheok Junjeong suspirou e pensou interiormente. Você poderá conhecê-lo se continuar subindo a torre. O que? Além, Jin Seon, Kim Su e o resto dos membros do grupo estavam todos interessados no que Sheok Junjeong acabou de dizer. Certo, já que ele está sempre observando vocês. Nós. Isso é um aviso? Jin Seon interrompeu. Lotus Negra estava observando eles. Não parecia um blefe. Com as habilidades de Black Lotus, isso significava que suas flechas poderiam atingir seus pescoços a qualquer momento. Não, aquele cara. Eu não sei porquê, mas ele quer que vocês limpem a torre. Perdão. O que isso significa? Explique. HMPH, pare de me incomodar agora e foda-se. Especialmente você, seu maldito pirralho. Sheok Junjeong olhou para Elaine e falou. Pirralho? No entanto, a altura era o maior complexo de Elaine. O poder mágico brilhou acima da cabeça de Elaine, mas Sheok Junjeong sorriu e cerrou os punhos como se isso fosse o que ele queria. Lady Elaine, por favor, acalme-se. Não há razão para os jogadores estarem lutando neste momento. Jin Seon e Kim Su entraram na frente dela. Mesmo assim, Elaine continuou a encarar Sheok Junjeong por um longo tempo antes de finalmente soltar um bufo fofo. HMPH, eu sei. Caras como ele provavelmente não podem arranhar um fio de cabelo em demônios porque eles viveram vidas tão sujas. Se você não quer ser morto por demônios, sugiro que volte para a Terra. As críticas de Elaine pareciam verdadeiras até certo ponto, mas Sheok Junjeong imediatamente provou que era falsa. Ele condensou uma bola de poder mágico em sua palma. Gol, uma bola de energia azul ressoou com o ar. Embora outros atributos estivessem misturados a ele, seu principal atributo era claramente leve. O que isso parece? O que diabos é isso? Não vai além da sua cabeça, garoto. Sheok Junjeong guardou seu Energy Blast. Então, ele passou pela festa de Elaine e saiu da estação de trem sem hesitar. Tac, tac. Ao receber a atenção de vários rankers, ele entrou na floresta do 26º andar sozinho. Suas costas exalavam a aura de heroísmo e confiança. Ah, certo. Então, Sheok Junjeong de repente gritou. Sua voz soou como um trovão. Ele virou a cabeça e olhou para a festa de Elaine. Foi porque ele sentiu que falou demais sobre Black Lotus. Se você quiser procurar Black Lotus, faça isso depois de me derrotar. O que? No entanto, o partido de Elaine interpretou suas palavras de forma diferente. Para eles, suas palavras tinham um significado claro. Aquele Lotus Negro era alguém que até aquele bruto opressivo obedeceu. Em primeiro lugar, eles sabiam que preto era a cor mais forte da trupe camaleão. Enquanto o grupo de Elaine estava se preocupando com Black Lotus, que supostamente estava observando eles, Sheok Junjeong desapareceu na floresta do True Demon Realm. Devemos ir também. Não há com o que se preocupar. Sim. A festa de Elaine também subiu no 26º andar. Eles escolheram uma direção diferente de Sheok Junjeong, Terra, Centro de Treinamento Subterrâneo de Evandel. Visitei o centro de treinamento subterrâneo assim que voltei à Terra. A Ain, que estava no meio do treinamento de Evandel, parou sua aula por um momento e caminhou até mim. Como é? Eu perguntei. Ela já está no nível de um mágico de convocação de 6-7 estrelas. Oh, sério? Sim, mas isso é apenas em magia de invocação. O número de convocações que ela pode lhe dar é apenas um pouco menor do que eu. Em outras palavras, Evandel estava no nível 6-7 estrelas em termos de qualidade de invocações e sua técnica de comando, mas estava em 7-8 estrelas em termos de quantidade de invocações. Isso é incrível. É além de incrível. É extraordinário, especialmente aquele lobo e o tigre. Um lobo, o chefe final dos caninos, e um tigre, o chefe final dos felinos. O Fenrir de Juba Negra era distante como um samurai solitário, e o grande tigre dourado era imponente como o soberano de um campo de batalha.
Aqueles dois estão ficando mais fortes junto com Evandel. Eles estão no alto escalão intermediário por enquanto, mas é apenas uma questão de tempo até que eles alcancem o alto escalão. Eu vejo. Eu não sabia disso naquela época, mas parece que você a criou bem. Kun. Evandel e eu passamos muito tempo juntos, mas eu realmente não acho que a criei bem. Na minha cabeça, o potencial com o qual Evandel nasceu e os itens de alta classe que eu dei que aumentaram sua taxa de crescimento apenas por usá-los foram responsáveis por como ela estava agora. Naquele momento, Aileen esfregou o queixo e murmurou. Ela se parece com alguém, não importa o quanto eu a olhe. Como quem? Rachel. Eu a conheci há pouco tempo. Eu sorri. Assim como Aileen disse, Evandel e Rachel se pareciam. Não seria errado dizer que ela era uma versão em miniatura de Rachel. A única diferença era que Evandel era mais fofo, já que Rachel era mais bonita do que fofa. Evandel. Depois de terminar minha conversa com a Aileen, aproximei-me de Evandel, que estava deitado no chão usando o rabo de Fenrir como travesseiro. Quando ela me ouviu chamá-la, ela imediatamente disparou. Tio. Agim, eu estava treinando duro. Realmente, muito difícil. Ela correu para o meu abraço e apelou fortemente ao esforço que fez. Eu sei, eu ouvi. Então eu estava pensando. Eu coloco minha boca contra a orelha de Evandel. Embora eu ainda estivesse um pouco hesitante, já era hora. Como seu guardião, eu tinha que fazer o que era certo. Eu sussurrei. Vamos conhecer Rachel. Imediatamente, Evandel congelou. Ela não se moveu um centímetro como se estivesse petrificada. Depois de ficar assim por um tempo, Evandel disse uma única palavra. Sério? Eu balancei a cabeça. Ainda assim, Evandel olhou para mim com os olhos arregalados sem conseguir expressar seus sentimentos. Sério, sério. É claro. Eu te disse, certo? Que eu deixaria você conhecê-la se treinar duro. Realmente, realmente, realmente. Sim, mas em troca. Eu levantei meu dedo indicador. Prometa-me uma coisa, Inglaterra. Merseyside. Vim para a Inglaterra com Evandel e a Yang. Por um dia, visitamos o local e contei a Evandel sobre a cultura Knight da Inglaterra. Animado, Evandel correu até às 11 da noite. Evandel, você vai dormir agora. Depois de um dia inteiro de diversão, voltamos ao nosso hotel. Evandel. Evandel tinha adormecido com a Yang em seus braços. Parecia que era hora de eu fazer o meu trabalho. Peguei a lista de executivos de gin que Jane me deu. Havia um que morava aqui em Merseyside, Inglaterra. Merseyside, Crocklevin, Crocklevin. Ele era o executivo dos Leuteringon Nilation, um grupo de gin especializado em tráfico humano e canibalismo. De acordo com os documentos que Jane me deu, Crocklevin operava seu negócio em Merseyside. Perguntei ao livro da verdade sobre sua localização atual. 53 graus 32 apóstrofo 35,5 N 3 graus 05 apóstrofo 34,8 W. O livro da verdade me deu a coordenada, e abri a janela do hotel e pulei para baixo. Embora eu estivesse no 15º andar, a altura tinha pouco significado para mim. Tome. Depois de pousar levemente no chão, tirei o Barven Supercar, que converti em um cartão. Estalei meus dedos, e o supercarro não se materializou. Era muito perceptível, mas eu adicionei um efeito mágico nele com o enchante. Converter. Eu murmurei. O snowmobile foi desmontado e começou a se reestruturar como motocicleta. Assim como a Desert Eagle pode mudar sua forma, eu adicionei uma funcionalidade semelhante ao Barven Supercar com SP. Depois de subir, ativei o efeito de encantamento. Viagem sombria. Este encantamento foi feito com essência da escuridão extraída do minério escuro e da pedra de mana. Assim que ativei o efeito, meu corpo e a motocicleta dourada se fundiram na escuridão. Nossas formas se tornaram translúcidas como uma neblina, como se tivéssemos nos tornado parte da própria escuridão. Pisei no acelerador. Car. A motocicleta atravessou a escuridão da noite. 5 minutos foram suficientes para chegar à localização de Crocklevin. Os arredores de Merseyside, o porão de um prédio suspeito. Crocklevin de Slaughtering Nilation estava realizando tráfico humano neste lugar. Esse cara parece delicioso. Salve para mais tarde. Transformei a Desert Eagle no rifle sniper. Uma única bala foi suficiente. Minhas balas não foram impedidas por obstáculos. Não importava que eles estivessem no subsolo. Eu só precisava puxar o gatilho.
Eu não corri o risco de ser descoberto. Minha arma não produzia mais nenhum som ao disparar. Eu puxei o gatilho. A bala do atirador disparou em silêncio. Não, não, esse cara é inútil. Basta matar. Sua sentença foi cortada no meio do caminho, para nunca mais ser continuada. Eu não parei por aí. Eu atirei em todos os Digimons que estavam com Croclevin. Balas choviam do céu, atravessando o chão. O ataque que desafiou as leis da física matou facilmente todos os Digimons subterrâneos antes mesmo que eles tivessem a chance de reagir. O porão do prédio logo ficou desprovido de qualquer Digimon, porque Digimons não deixaram cadáveres para trás. No dia seguinte, fui para a cidade com Evandel. Nós estávamos conhecendo Rachel 6, e eu queria tocar com Evandel antes disso e diminuir o nervosismo dela. Eu planejei nosso curso. O parque de diversões que não pudemos ir ontem, restaurante 3 estrelas Michelin, Big Ben, Palácio de Buckingham. Nos divertimos fazendo um tour pela Inglaterra e finalmente paramos no nosso destino final, o Museu Britânico. Uai, não sabia que Evandel gostava tanto de museus. Ela correu animadamente. Eu sorri e a segui de perto. Agora eram 5h45. Faltavam apenas 15 minutos para a hora prometida. Já que combinamos de nos encontrar neste museu, Evandel e Rachel se encontrariam em pouco tempo. Meu coração batia mais forte quanto mais eu pensava sobre isso. Sentindo-me nervoso, agarrei a mão de Evandel. Evandel também apertou minha mão com um sorriso tímido. Foi então. Agim-se. Alguém chamou meu nome. O tempo pareceu parar naquele momento. Não fui só eu que congelei. Evandel tinha feito o mesmo. Respirei fundo e acalmei meu coração batendo. A voz que fazia cócegas em meus ouvidos e o perfume que tocava meu nariz sem dúvida pertenciam à garota que eu conhecia. Não havia razão para estar nervoso. Eu só tinha que agir naturalmente. Apenas natural. Eu me virei lentamente. Como esperado, Rachel estava lá. Olá, Rachel. Sim, já faz um tempo. Rachel olhou para mim primeiro. Então, sobre o que você queria falar? Ela levou um momento para perceber que eu estava segurando a mão de alguém. Seus olhos naturalmente caíram sobre a criança ao meu lado, que se parecia com ela. A criança também olhou para Rachel. Seus lindos olhos carregavam uma pitada de medo, mas também excitação e felicidade. Evandel estava esperando por algo. Só assim, Rachel e Evandel se encararam. O extra da novela capítulo 234. Moção individual, 3. Torre do Desejo 26F, Reino do Demônio Verdadeiro. A equipe Alien Anti-Kids estava atualmente perdida na Forest of the Ultimate, uma das regiões do Demon Realm. Uma semana se passou desde que eles partiram em sua jornada, mas eles ainda estavam a quilômetros de distância da Torre do Rei Demônio, que se erguia ao longe. Eu admito. Estou exausta. Até Alien finalmente admitiu que estava exausta. Cada demônio que eles encontraram era tão poderoso quanto um monstro-chefe, e quando um bando inteiro de demônios apareceu como agora, a equipe teve que lutar por um dia inteiro apenas para sobreviver. Certamente é difícil que apenas ataques de atributos leves funcionem. Jin Seon também enxugou o suor de sua testa. Com muita dificuldade, eles saíram vitoriosos em sua batalha contra 13 demônios, mas os efeitos colaterais foram sérios. Shinjongaki e Yongan perceberam que, não importa o quanto tentassem, eles não poderiam superar os limites de seus atributos e voltaram para 21F, Card Kingdom, para comprar uma arma leve ou pelo menos de atributo de brilho e encantar cartas. Você não é tão ruim, hein? E assim, havia apenas 4 membros restantes agora. Alien olhou para Kinsu e comentou. Durante a última batalha, a taxa de contribuição de Alien foi de 50%, enquanto 30% pertenciam a Kinsu. É só que meu atributo é adequado para lutar contra demônios. Não é apenas uma questão de adequação. Com suas habilidades, você será promovido a alto escalão em pouco tempo. Não, você já está nesse nível. Você não acha que provavelmente poderia vencer aquele autoproclamado arqueiro de nível mestre ali? Kinsu deu um pequeno sorriso. Não, você é muito gentil. De qualquer forma, Lady Lin, onde você acha que a Lotus Negra está? Jin Seon finalmente decidiu fazer a pergunta que ela estava querendo fazer há algum tempo. Sheok Junjeong disse que Black Lotus estava observando eles. No entanto, até agora,
Ele não os ajudou nem os atacou. Não sei. Ele provavelmente está nos observando de algum lugar. Aileen olhou para o céu sem pensar. De repente, ela viu uma águia voando pelo céu cinza do reino demoníaco. Uau, uma águia. Então as águias vivem em um lugar como este. Aileen continuou a observar com espanto, quando uma percepção repentina atingiu. Em sua reação interessante, os outros membros também olharam para o céu. Qual é o problema? Gente, ele não é meio estranho? Olhe para lá. Jin Seon e Kim Soo voltaram seus olhares penetrantes para a águia. Não demorou muito para eles perceberem o que Aileen queria dizer. A águia estava vestindo uma capa de aparência estranha. Foi feito pelo homem, sem dúvida. Kim Soo foi o primeiro a falar. Um pássaro de estimação? Não parece que ele quer que o sigamos. Você também acha? A águia soltou um grito alto como se concordasse com eles. Mas olhe para aquela capa que ele está vestindo. Parece melhor que o meu. Espere um minuto. De repente, um pensamento passou pela mente de Aileen. Congelada, ela sussurrou em transe. Black Lotus possui um pássaro de estimação? Eu não ouvi nenhum boato assim. Mas ele com certeza parece que pertence a alguém. E acho que ele está usando uma armadura por baixo do manto. Uma armadura preta bem feita. Jin Seon respondeu. Aileen olhou solenemente para a águia acima enquanto roía as unhas. Preto? Então isso significa? Sim, acho que você está certa, Lady Aileen. Jin Seon continuou com uma cara séria. Black Lotus está nos chamando. Todos ficaram em silêncio depois disso. Eles se entreolharam sem entender, acenaram com a cabeça e começaram a perseguir a águia. Estou sonhando. Essa foi a primeira observação de Rachel. Pelo inglês que veio do nada, eu poderia dizer o quão surpresa ela estava. De seu olhar vago, também pude deduzir mais uma coisa. Rachel também não tinha esquecido Evandel. Este não foi o primeiro encontro de Rachel e Evandel. O primeiro encontro deles aconteceu há muito tempo, durante a última semana do nosso primeiro ano na clube. Evandel, que era uma amêndoa naquela época, de repente eclodiu durante o exame. Logo depois que ela eclodiu, ela se agarrou a Rachel, não a mim. A primeira coisa que Evandel disse para Rachel naquela época foi: Mamãe, você não está sonhando? Eu disse e sinalizei para Evandel. Este era o encontro pelo qual ela estava esperando desde sempre. Evandel deu um passo à frente com toda a seriedade. Ela provavelmente reuniu mais coragem em seus 5 anos de vida. E ele, olá. Evandel colocou as mãos em cima de seu estômago e fez uma reverência. Rachel olhou para Evandel e piscou algumas vezes antes de virar o olhar para mim. Sim. Sim. Tentei manter a calma. Mas, ao mesmo tempo, o arrependimento inundou. O que Rachel poderia estar pensando, diante de uma criança que se parecia tanto com ela quando criança? Sob o pretexto de cuidar de Evandel, agi com muito egoísmo, sem qualquer consideração pelos sentimentos de Rachel. Mas o que Rachel disse em seguida foi tão chocante que esqueci todas essas preocupações. Você voltou do futuro. Perdão. Futuro. Eu estava sem palavras, mas também me senti um pouco culpada. Eu conhecia o futuro, mas isso estava tudo no passado agora. Daqui em diante, o futuro que eu não estava ciente se desenrolaria. Futuro. Estou errado. E então de onde veio essa criança? Toda corada, Rachel apontou para Evandel. Evandel ainda estava se apresentando a Rachel enquanto tudo isso acontecia. Meu nome é Evandel. Ela recitou as linhas que havia praticado dezenas de vezes. Eu fiz Evandel prometer uma coisa antes de virmos aqui, aproximar-se de Rachel devagar para que ela não se sentisse pressionada. A gaula. Rachel também se curvou para Evandel. Seus olhos ainda tremiam de espanto, como se houvesse um terremoto. Evandel continuou. Meu nome é Evandel. Sim. Evandel. Eu sou Evandel. Meu amigo é Aeon. Meu gatinho é Yang. Evandel estava repetindo as mesmas linhas várias vezes em pânico. Rachel se revezava olhando para Evandel e para mim, claramente sem saber o que fazer. Eu sou Evandel, eu sou. Eu era definitivamente responsável por arrumar as coisas. A coisa é princesa. De repente, o guarda-costas de Rachel apareceu. O homem caucasiano alto se inclinou para a frente e sussurrou nos ouvidos de Rachel. Sim. Noite passada.
Ele murmurou em inglês. Graças ao guarda-costas, os dois pareciam ter se acalmado um pouco, mas agora, Evandel começou a olhar com raiva para o guarda-costas ao lado de Rachel. Foi um lindo show de ciúmes. 20 minutos depois, eu estava dentro do palácio de Buckingham, residência da família real. O palácio era tão bonito e elegante quanto todas as fotos e filmes que eu tinha visto dele. Bem então, Rachel nos levou para a sala de recepção. Não havia mais ninguém dentro. Antes de começarmos a falar, Rachel olhou para Evandel ao meu lado. Brilho, brilho. Evandel estava olhando para Rachel com olhos excessivamente brilhantes. Rachel parecia ter achado adorável, já que o canto de sua boca tremia levemente. Era um bom sinal. HM. Então, a semente de estimação que você tinha quando estava em clube é. Sim. Essa semente está toda crescida. Apresentei Evandel, não como uma bruxa, mas como uma fada. Uma bruxa era chamada de bruxa quando era criada para ser uma, mas quem poderia chamar o atual Evandel de bruxa? Ela absolutamente não é do futuro. Por um momento, Rachel ficou em silêncio. Seu rosto estava vermelho como um tomate. Quem sabia o que ela estava pensando agora? Por causa de sua pele clara, a vermelhidão do rosto, que cobria até as orelhas, se destacava ainda mais. Rachel soltou uma tosse seca e continuou. Certo, mas honestamente falando, acho difícil de acreditar. Como uma fada pode nascer de uma semente? Cocei a nuca com o comentário de Rachel. Não é que eu não a entendesse, mas como Sherlock Holmes disse uma vez, quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Não há outra explicação. Não, ao invés da explicação de que uma fada nasceu de uma semente, é mais provável que você, do futuro. Do futuro. Parecia que Rachel estava totalmente viciada na teoria do futuro. No entanto, parecia que ela não conseguiu terminar sua frase porque a ideia parecia tão absurda. Tentei afastá-la da ficção científica. Vamos lá, o que você está dizendo faz ainda menos sentido. Se Evandel é do futuro, não há dúvida de que você é a mãe dela. Mas e o pai? Quem é o pai? Jim, posso te chamar de papai agora. Nós dois congelamos com o comentário inocente de Evandel. Silêncio vago. Silêncio pesado. De repente, Rachel estreitou os olhos e me enviou um olhar duvidoso. Eu balancei minha cabeça em negação, mas suas bochechas já estavam coradas. Não, isso é. De qualquer forma, estou dizendo a verdade. Isso era tudo o que eu tinha a dizer. Ainda assim Rachel me encarou por um longo tempo antes de soltar uma tosse seca e voltar seu olhar para Evandel. Você disse que seu nome era Evandel? Esta era a única pergunta que Evandel estava esperando. Sim. Rachel deu a Evandel um sorriso gentil. Prazer em conhecê-la. Prazer em te conhecer também. Eu queria conhecê-lo por um longo tempo. Ela certamente estava mantendo a promessa que fez para mim, aquela de manter distância e se aproximar de Rachel lentamente. Ela estava toda crescida. De repente, eu estava cheio de emoção. Eu vejo. Espere um minuto. Rachel ligou seu smartwatch de repente. Ela começou a digitar no teclado holográfico e logo meu relógio vibrou. Tenho muitas perguntas, mas vou deixar passar por enquanto. A mensagem era de Rachel. Meu palpite era que ela queria se comunicar pelo mensageiro para o caso de ferir acidentalmente os sentimentos de Evandel. É verdade que você a trouxe aqui porque ela queria me ver. Eu respondi calmamente. Sim, mas isso não é tudo. Evandel nasceu com um talento que poderia salvar não apenas a Inglaterra, mas todo o continente europeu no futuro. As sobrancelhas de Rachel se contraíram levemente. Meu filho é, seu filho. Desculpa, erro. Evandel é, Jim, o que você está fazendo? Desculpe. Acabou de surgir alguma coisa. Dei um tapinha na cabeça de Evandel e digitei a resposta. Sim. Até o mágico Ain admitiu que Evandel a superaria em 2 ou 3 anos. Ela é uma fada invocadora com um talento nunca antes visto. As criações de Evandel desempenhariam um papel importante na terceira fase da história que estava chegando. Eles salvariam centenas, milhares, dezenas de milhares, ou talvez até centenas de milhares de vidas. Jim. A propósito, as coisas estão melhores para sua guilda agora, certo? Iniciei uma conversa para que Evandel não desconfiasse. Sim, tudo está indo bem. A guilda da corte real inglesa estava definitivamente em ascensão nos dias de hoje.
Foi tudo graças à Torre do Desejo. A Guilda Royalco vendeu TP, a moeda usada na torre, por ganhou, a moeda-chave usada na Terra. Claro, metade do lucro da guilda foi direto para os cofres do Estado da Inglaterra, que atualmente enfrentava uma crise econômica. Mas a outra metade ela investiu de volta na Torre do Desejo. Ela compraria ingressos e aumentaria o número de membros da guilda. Estávamos com pouco ganho e endividados há apenas 3 anos, mas agora as coisas se acalmaram um pouco. Eu me senti meio estranho. Originalmente, deveria ter sido dólares e não ganhos que causaram um problema. Oh, certo. Parecia que algo de repente passou pela mente de Rachel e ela me mandou uma mensagem novamente. O massacre de Ginny na noite passada. Era você, a Gincy. Eu balancei a cabeça e mandei uma mensagem de volta. Sim. De agora em diante, pretendo eliminar djinns em vez de monstros. Mas isso não é muito perigoso. Especialmente a aniquilação de abate. Eles são basicamente uma colmeia, e é por isso que não podíamos fazer nada. Eu posso lidar com o que vier no meu caminho. Não estou muito preocupado. Exceto por essa garota. Eu disse isso enquanto colocava minha mão em cima da cabeça de Evandel. Rachel olhou para Evandel. Evandel também olhou para Rachel. Quando seus olhares se encontraram, ambos sorriram um para o outro. Então, eu queria perguntar se você poderia permitir que ela ficasse aqui por 2 ou 3 meses. Eu perguntei enquanto acariciava a cabeça de Evandel. Como eu disse antes, o Palácio Real era basicamente uma fortaleza impenetrável para os djinns. Não só estava cheio de uma miríade de magia, mas também possuía algo chamado autoridade. Está bem comigo. Mas não tenho certeza de como essa criança, Evandel, se sente. Estou bem com isso. Evandel deu uma resposta enérgica. Mas ao perceber algo, sua expressão se transformou em uma carranca perturbada. Ah, mas então eu não vou ver a Eon. Você disse que a Eon era sua amiga? Rachel perguntou a Evandel gentilmente. Evandel deu um aceno enérgico. Sim. Mas eu não tenho que vê-la. Então ela escolheu Rachel em vez de sua amiga. Pobre Aeon. Não se preocupe. Podemos convidar seu amigo aqui. Ah, é realmente. É claro. Eu assisti a mãe e filha conversarem alegremente e liguei meu smartwatch. Dei uma olhada em alguns artigos sobre Fenrir e, quando acessei, Violette Banquete, Rachel e Evandel já haviam saído da sala de recepção. Eles saíram para passear. Sentei-me sozinho em uma cadeira na sala de recepção e olhei para a Agência da Verdade. Dos inúmeros pedidos, o que mais se destacou foi, claro, de Shai Juoshu. Notificação da Eun. Shai Juoshu está guardando sua resposta. Shai Juoshu me deixou com uma missão: entregar qualquer informação sobre a existência e a localização do monstro humanoide para ele. Seu plano era provavelmente capturar o monstro, dissecá-lo e usá-lo para sua pesquisa. Vamos ver. Mas agora, minha intenção era oferecer a ele um tipo diferente de informação. As coordenadas para o diabo Plukas que Kim Akipio mencionou da última vez, resposta da Agência da Verdade, há uma falta de informação sobre o monstro humanoide. No entanto, a partir da conversa entre 2 djinns, pude confirmar a existência de um ser não identificado. Não tenho certeza de que tenha alguma conexão com o monstro humanoide, mas os djinns o descreveram como um ser nem um monstro nem um humano. A localização deste ser é a seguinte. Anexei a localização de Plukas que Kim Akip e outros djinns compartilharam em suas mensagens, junto com uma frase para provocar Shai Juoshu. PS. Os djinns se referiam ao ser como um demônio. O diabo está atualmente trancado dentro de seu templo e incapaz de escapar dele. Um Anouka antigo e de espírito livre no meio da montanha Kungang. Esta pitoresca casa estava em perfeita harmonia com a natureza, que também deu origem ao título imortal. Um imortal se referia a alguém que havia alcançado um estado sobrenatural de harmonia com a natureza, como um sábio, santo ou um eremita. Shai Juoshu, o único imortal no leste da Ásia, e a casa que Shai Juoshu amava. Mesmo agora ele estava completamente absorto na paisagem e elegância da montanha Kungang, Rampaging e Fenrir, o massacre da aniquilação do abate. Shai Juoshu passou pelo Violette Tumes com um olhar indiferente. A Torre do Desejo, monstro humanoide Fenrir. Todas essas notícias sensacionais não lhe pareciam nada além de cinzas. Presidente, uma resposta veio da Agência da Verdade. Interrompendo seu cansaço foi sua secretária, que apareceu de repente.
Shai Juoshu calmamente colocou o jornal de lado. Agência da Verdade. Ninguém sabia quem eles eram há 5 anos, mas agora seu nome era sinônimo de verdade. Era difícil obter uma resposta deles, mas quando ela vinha, era sempre nada menos que a verdade absoluta. Era natural que a Agência da Verdade estabelecesse autoridade sobre os chefes dos conglomerados neste momento. Sem cortesia, sem resposta. A maioria deles até cumpriu essa regra, que poderia parecer arrogante para pessoas como eles. Por exemplo, o chefe da Yongsun, o conglomerado de 7º lugar no mundo, escreveu sua carta de solicitação pessoalmente, palavra após palavra, com suas poucas habilidades de digitação e a mão cheia de rugas, na esperança de receber a resposta mais rapidamente. Mas o que foi interessante foi que os pedidos escritos dessa maneira realmente obtiveram respostas mais rápidas. Quando a notícia se espalhou, muitos antigos chegaram a enviar cartas manuscritas. 80 anos, e eles estavam pessoalmente moendo bastões de tinta e escrevendo cartas com pincéis. E as informações? É muito detalhado, mas um pouco diferente do que esperávamos. Diferente como? A pergunta de Shai Juoshu, o secretário resumiu a resposta da Agência da Verdade. A Agência da Verdade não encontrou um monstro humanoide, mas uma existência chamada demônio. Diabo. Diabo. A palavra despertou ligeiramente a curiosidade de Shai Juoshu. Ele estava simplesmente curioso ou estava sob a influência de um desejo instintivo de vingança contra aqueles por trás da morte de seu neto? Shai Juoshu não sabia dizer. O homem sem emoção não se lembrava mais se ele já amou sua família. Embora Shai Juoshu se referisse à sua condição como a demência dos sentidos de forma autodepreciativa, ele não estava de forma alguma arrependido nem triste. Isso foi centenas de vezes mais gracioso do que perder todo o poder e cair tão baixo a ponto de se tornar uma lenda do passado como todas as outras 9 estrelas. Um demônio. Shai Juoshu murmurou e olhou para sua secretária. O secretário sabia exatamente o que ele pediria e lhe entregou a cópia impressa da resposta da Agência da Verdade que ele havia preparado de antemão. Shai Juoshu estudou as coordenadas escritas no papel. 3451'15,4 N 128,43'50,2 I. Desejo. De repente, uma brisa gelada entrou pela janela aberta. A brisa desarrumou o cabelo e a barba de Shai Juoshu levemente. Shai Juoshu levantou a cabeça e olhou para a paisagem do lado de fora da janela. Seu olhar profundo incorporava a vasta visão da montanha. Naquele momento, uma paixão imprevista surgiu dentro dele. Sua aparência ao olhar à frente não mostrava nenhum sinal de excitação, mas as montanhas pareciam sussurrar para ele que o diabo estava chamando pelo imortal. Para Shai Juoshu, este foi o primeiro estímulo que ele sentiu em muito tempo. Um ancoradouro de contentores perto de um porto algures em Inglaterra. Os contêineres exportados da Coreia se reuniam aqui, onde os Djinos realizavam atividades ilegais. Terminamos a limpeza. O grupo Djin, Bandits of the Spire, assassinou todos os guardas de segurança na área das docas para terminar de se preparar para sua pilhagem. Destes, A-108, B-103, C-73, D-63. O líder da equipe Jeffrey apontou para 4 contêineres. Eles foram todos endereçados à guilda da família real de Sintial Armory. Nós só vamos levar estes 4. Ao comando de Jeffrey, os Djinos começaram a se mover em perfeita ordem. Primeiro eles arrombaram a porta firmemente selada das caixas de contêineres e verificaram as armas luxuosas dentro. Ouvi dizer que Fenrir estava caçando Djinos recentemente, mas nada aconteceu até agora. Bem, somos diferentes daqueles selvagens da aniquilação abatedora. Ao lado de Jeffrey, a vice-líder da equipe Autumn tagarelava. Jeffrey observou a cena sem responder. Todo mundo está falando sobre Fenrir mesmo na comunidade de Jin. É tão estúpido, líder. A-108 está pronto. O ataque indiscriminado de Fenrir aos Djinos vinha acontecendo há uma semana. A comunidade de Jin estava cheia de maldições e mensagens de ódio dirigidas a Fenrir. O fenômeno foi resultado da combinação de raiva e medo. Ele provavelmente não aguenta nenhum soco do líder. Nada a temer. B-103 está terminado. Autumn, grudado em Jeffrey, não parava de falar como se quisesse se livrar do medo. Na verdade, se não fosse por Jeffrey, ele não teria participado dessa missão em primeiro lugar.
Ele também teria reclamado por ter sido designado para esse tipo de missão em um momento como esse. Ah, a propósito, líder. É verdade que você derrotou um herói de nível intermediário alto? Você é incrível. No entanto, ele acreditava que Jeffrey era forte o suficiente para dominar Fenrir. Sua força foi bem provada que até o famoso Wiki tentou procurá-lo. Os humanos são tão fracos. A conversa de Altumin continuou, e as portas dos containers continuaram explodindo uma a uma. Mas é verdade que aqueles caras dos Lauteringon e Lation mereciam uma boa surra. Tenho vergonha de me chamar de Djinn por causa deles. Como eles podem cair tão baixo a ponto de sequer pensar em comer carne humana? Carne. De repente, uma pequena mudança ocorreu no cais. Apenas a escuridão residia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.